da sessão plenária desta terça-feira, o presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, comunicou aos parlamentares que fez o pagamento do salário de aposentados do mês de fevereiro com recursos correntes. O presidente esclareceu que pediu à Procuradoria da Casa que faça uma ação para que o Estado repasse os duodécimos que a Alerj tem direito dos meses de fevereiro e março, além dos recursos de custeio do salário de funcionários da Ativa. A Alerj tem evitado um caminho de não sacrificar ainda mais o Estado, que está com muita dificuldade, e aceitou sempre receber parcelado, né? Quase que diariamente o seu duodécimo para pagar os funcionários ativos e inativos, pensionista não que pertence ao Rio Previdência, e também o seu custeio. Mas nós estamos já em abril e o governo não conseguiu cumprir um calendário proposto por eles, que era pagar o mês de fevereiro até o dia 31 de março. Eram 62 milhões entre folha de pagamento, 50 milhões de folha de pagamento de ativos e inativos e 10 milhões, 11 milhões de custeio, que já reduzimos de 16 milhões para 11. Né? Já estamos cortando o máximo que podemos para ajudar o Estado. Só que ele repassou dos 62 milhões, 8 milhões. Então, hoje nós tivemos que pagar os aposentados, nós já tínhamos pago os pensionistas com recursos da Alerj e hoje pagamos os aposentados com recursos da Alerj, mas no mês de fevereiro. O Judiciário já está recebendo via bloqueio o mês de março. O Ministério Público já está recebendo via bloqueio o mês de março. Então, eu determinei à Procuradoria que entrasse na Justiça até porque nós somos um poder independente, para que nós possamos receber aquilo que nos é devido do mês de fevereiro e do mês de março, porque segunda-feira já é dia de pagar os ativos novamente. 10 de abril já será o dia de pagar os ativos do mês de março. Os parlamentares analisaram o veto do governo à mensagem que alterou a lei do bilhete único. O governador vetou o artigo que foi incluído por uma emenda da bancada do PSDB e determina que o saldo restante nos cartões, acumulados depois de um ano, sejam destinados ao Fundo Estadual de Transporte. O veto foi derrubado por unanimidade dos deputados presentes. O veto foi derrubado, vai ao governador. Ele tem 48 horas para sancionar. Se não o fizer, a sanção passa a ser do presidente da Casa. Então, até sexta-feira, esse tema estará decidido. Publicado, a lei está vigorando, que os dinheiros têm que ir para o Fundo Estadual de Transporte, dinheiro das sobras do cartão. Eu acredito que, promulgada, virando lei, encerrando o processo legislativo, que se encerra com a apreciação do veto, daqui para frente as sobras imediatamente vão para o Fundo Estadual para custear o subsídio às passagens. Ou seja, ele retorna de forma indireta à iniciativa, ao usuário. Já essa parte antiga, que está judicializada, eu imagino que será um elemento muito forte para a Defensoria, que entrou com a medida na Justiça, possa ter êxito e recolher esses recursos para os cofres públicos também. Discutido ainda projeto do Poder Judiciário, que altera o Código de Organização e Divisão Judiciárias no Estado. O objetivo é desacumular as atribuições dos serviços extrajudiciais de Duque de Caxias. O texto cria, por transformação, 3 ofícios de registro, 3 ofícios de nota, 3 ofícios de protesto de títulos. A mensagem recebeu 8 emendas e retornou às comissões. Já o deputado Gilberto Palmares quer autorizar o governo a alienar os imóveis da Vila do Abraão, colônia penal de 2 Rios, na Ilha Grande. A ideia é que funcionários do presídio ou seus herdeiros legais possam financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida os imóveis que ocupam. O parlamentar argumenta que são cerca de 130 famílias que vivem nas casas, a maioria há mais de 50 anos. A matéria aprovada ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. Há um conjunto de 130 famílias que moram na Ilha Grande, em Angra dos Reis, todas elas de servidores públicos, a maioria policiais, ou herdeiros dessas famílias que já moram nessas casas há 30, 40, 50 anos. A maioria deles trabalhou no antigo presídio da Ilha Grande, que foi desativado. Moram nessas casas, conservam essas casas, têm um trabalho inclusive de natureza ambiental, porque se eles desocuparem as casas, a área é depredada,
E todos nós sabemos que alguém que mora numa ilha não se desloca para morar num outro local com facilidade. Então nós apresentamos um projeto para que o Estado, não é que dê as casas não, que negocie vendendo de forma financiada essas 30 famílias para dar segurança, para dar tranquilidade a elas por uma questão de justiça e para proteger a questão ambiental da região. Também na pauta, o projeto da deputada Marta Rocha, que altera a lei de reestruturação dos quadros da Polícia Civil. A parlamentar quer garantir a reserva de 20% das vagas em concursos para delegado da Polícia Civil a policiais em atividade. O texto determina que a reserva só será feita nos concursos com número de vagas igual ou superior a 3. A proposta foi aprovada em primeira discussão. É natural que nós aproveitemos essa experiência que está com o policial civil, que às vezes, até pelo exercício da função, não consegue se dedicar como gostaria para um concurso público, né? Então eu acho que estabelecer esse entendimento diferenciado, valorizando, né, o seu conhecimento, valorizando a sua experiência, o seu tempo de serviço, que sem dúvida nenhuma serão necessários no exercício da função de delegado de polícia. O Estado poderá ter campanhas permanentes de prevenção e combate à mortalidade infantil. A proposta determina a realização de palestras, distribuição de panfletos e a realização de mutirões de consultas e distribuições de remédios. O projeto do deputado Benedito Alves foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Aprovada ainda a proposta do deputado Marcos Miller, que proíbe que as TVs por assinatura enviem mensagens de cobrança durante a programação. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto retorna ao plenário para mais uma votação. O deputado Carlos Mink quer alterar a lei que determina obrigações às agências bancárias em relação ao atendimento dos clientes. O parlamentar quer acrescentar as agências dos Correios na obrigação de atender os clientes em 20 minutos nos dias normais. A matéria foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. É uma lei a favor do usuário, a favor do consumidor. Nós já conseguimos aprovar essa lei para os bancos, fila de não mais de 20 minutos, e agora queremos a mesma lei também para os Correios. As pessoas às vezes mofam horas na fila dos Correios. Os estabelecimentos que possuírem fraudários e que proibirem a entrada de pais poderão ser multados. A proposta do deputado Rosenberg Reis recebeu 2 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Ainda na pauta, projeto do deputado Átila Nunes, que altera a lei que trata da cirurgia de reconstrução da mama. O parlamentar quer que, sempre que possível, a cirurgia reparadora seja realizada junto com a retirada da mama. Caso não seja possível, a reparação deverá ser feita assim que a paciente tiver condições clínicas ao término do tratamento. O projeto foi aprovado em primeira discussão. É óbvio que o homem não tem a menor noção do que significa isso. Mas a mulher que sofre uma cirurgia de mastectomia deve ser algo tão traumático que o que ela mais deseja, mal acaba a cirurgia, é a reconstrução da mama. E não tem um prazo. O SUS não estabelece o prazo, então pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você fica imaginando uma mulher sem a mama durante meses, às vezes mais de 1 ano. O que eu determino? Que a cirurgia seja feita, se possível, concomitantemente com a mastectomia. E a deputada Daniele Guerreiro quer que as creches e escolas públicas e privadas tenham no mínimo 10% do mobiliário adaptado para pessoas com deficiência e obesas. A proposta aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. A educação é um direito, ele tem que ser adquirido e principalmente com dignidade. Quando você dispõe nas unidades escolares de mobiliário adaptado para essas pessoas, com certeza você traz um bem-estar, você traz uma comodidade, você traz mais dignidade na hora de assistir à aula. Então é importante que esse projeto esteja em pauta, seja discutido, porque essas pessoas elas passam a maioria do tempo ali 4 horas e têm dificuldade, muitas das vezes, de estar ali em sala de aula, porque as pessoas com deficiência, elas esbarram a todo momento. E aí, quando a gente apresenta um projeto desse, a gente vê que a gente está tratando de acessibilidade. No expediente final, o deputado Luiz Paulo cobrou a revisão do cálculo dos royalties e participações especiais de petróleo. Essa é uma demanda que a gente já vem lutando desde 2015. O preço de venda do petróleo no exterior, muitas vezes, empresas que estão aqui no Rio, como a Petrobras, têm subsidiária no exterior. Então elas vendem para as suas subsidiárias ao preço que elas decidem, senão não tinha um preço baixinho.
e as subsidiárias vendem lá fora a preço de mercado. Mas o preço que é informado da ANP não é aquele que foi vendido lá fora, foi aquele que a principal vendeu para a subsidiária. Então a gente passa a arrecadar menos de royalties, participação especial. Só para o Rio de Janeiro, eu estimo que serão mais de 2 bilhões de reais, porque 50% de tudo sempre é da União. A deputada Tia Ju disse que a Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso vai fazer uma audiência para discutir a violência que tem impedido o funcionamento de escolas no estado. Todos juntos para discutirmos e buscarmos juntos uma solução de como resolver essa questão de violência, de troca de tiros. Quando a gente fala de troca de tiros, não importa de onde venha. Às vezes é de facção contra facção, mas a gente precisa encontrar uma solução e as crianças poderem frequentar livremente a escola, poder ir e vir livremente, sem serem alvejadas e atingidas por balas perdidas. A deputada Marta Rocha comentou a audiência que debateu os índices de roubo e furto de cargas no estado. Nós criamos um grupo de trabalho para que a FIRJAN, a Federação dos Transportes, a Federação de Seguros e as forças policiais possam estabelecer um canal de diálogo e, quem sabe, ajudar no enfrentamento desse problema, sobretudo quando o Rio de Janeiro, as forças policiais disseram isso com muita clareza, a ausência de recursos que acaba impactando no resultado das ações da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, acho que ter esse grupo de trabalho e, mais adiante, ter um comitê de monitoramento do resultado do implemento dessas ações, eu acho que vai ser duas boas medidas para ajudar no entendimento desse grave problema que assola hoje o estado do Rio de Janeiro e que deixa claro que o roubo de carga está diretamente ligado ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas.